Eu matei o meu padrasto no dia do meu casamento, e ninguém nunca soube. A minha mãe, que me ensinou a amar como se o mundo fosse eterno, traiu-me com o homem que jurou proteger-nos. Agora, em Portugal, onde o Tejo carrega segredos como o vinho do Douro, eu vivo com o veneno da vingança no sangue, e sorrio para ela todos os dias. O sol de Lisboa entrava pelas janelas altas da igreja de São Roque, pintando o chão de mármore com listras douradas que pareciam veias de ouro líquido. Eu estava parada no meio da nave, o vestido de noiva apertando-me o peito como uma coleira de ferro, e o ar cheirava a incenso misturado com o perfume doce da minha mãe, aquele Chanel No. 5 que ela usava desde que eu era criança, para disfarçar as noites em que chorava sozinha. Filha, o amor é como o fado, dói, mas canta, dizia ela, enquanto o padre murmurava as palavras sagradas que deviam unir-me a João, o homem que eu amava de verdade. Mas ali, naquele momento, o altar não era de promessas, era um túmulo aberto. Tudo começou há 2 anos, no verão de 2023, quando o calor de Setúbal nos sufocava como um abraço indesejado. A minha mãe, Isabel, tinha 48 anos na altura, viúva há 5 desde que o meu pai, o pescador teimoso de Sesimbra, se foi num acidente de mar, ondas traiçoeiras que o arrastaram para o fundo como se o Atlântico o reclamasse de volta. Eu tinha 25, acabada de formar em Psicologia na Universidade Nova de Lisboa, e trabalhava num consultório no Chiado, ouvindo as confissões de estranhos que pareciam ecos da minha própria dor. A casa em Alcântara, com as suas paredes azulejadas rachadas pelo tempo, era o nosso refúgio, eu e ela, 2 mulheres contra o mundo, cozinhando bacalhau à brás nas noites de sexta, rindo das novelas da TVI que prometiam finais felizes que nunca chegavam. Então, ele apareceu. Ricardo. 35 anos, engenheiro de pontes no Porto que viera para Lisboa num contrato temporário na Ponte 25 de Abril. Encontramo-o num café em Belém, daqueles com pastéis de nata quentes e o Tejo a brilhar ao fundo. A minha mãe estava a comprar jornais, eu esperava na mesa, e ele tropeçou na sua mala, derramando café no chão. Desculpe, senhora, o meu dia começou com um tropeção e vai acabar com um pedido de perdão, disse ele, com aquele sotaque nortenho suave, olhos castanhos que sorriam antes da boca. Ela riu, um riso genuíno, daqueles que eu não ouvia desde o funeral do pai. Ele insistiu em pagar os pastéis, sentou-se conosco, e em meia hora contou histórias de viagens pelo Douro, de pontes que ligavam terras divididas. Eu vi o brilho nos olhos dela, o rubor nas bochechas, e pensei, finalmente, mãe. Alguém que te mereça. Não demorou. 3 meses depois, eles estavam noivos. Ricardo mudou-se para a nossa casa em Alcântara, trazendo malas cheias de livros de engenharia e uma garrafa de vinho do Porto que abriu na primeira noite, brindando às pontes que construímos juntos. Ele era gentil comigo, chamava-me irmãzinha, ajudava-me com o aluguer do consultório, até me levou a um concerto de fado no Bairro Alto, onde Amália Rodrigues ainda ecoava nas paredes. Tu és a filha que ela merece, forte como o aço das minhas pontes, disse ele uma vez, enquanto caminhávamos pelo terreiro do Paço, o sol poente tingindo o rio de laranja. Eu acreditava nele. Acreditava que era o herói que o destino nos mandara. Mas o amor, em Portugal, é como o mar, calmo na superfície, furioso nas profundezas. Comecei a notar as pequenas coisas. As noites em que a minha mãe saía, para um jantar de trabalho e voltava com o cabelo despenteado, o perfume misturado com o dele. As conversas sussurradas no corredor, quando pensavam que eu dormia, ela não pode saber, Ricardo, é a minha filha, seguidas de risos abafados. Uma vez, peguei no telemóvel dela por engano, no banho, e vi as mensagens, a tua pele é o meu porto seguro. Vem logo. De Ricardo. Para ela. Nada demais, pensei. Até que li a resposta dela, e se ela descobrir? Ela é tudo para mim. Eu era tudo para ela. Então por que o segredo? Comecei a observá-los. Ricardo, com o seu corpo atlético de quem corria pela marginal de Cascais, tocava-a de formas que o meu pai nunca fizera, um beijo no pescoço enquanto cozinhavam, uma mão na cintura que durava demasiado. E ela, a minha mãe, que me ensinara a ser independente, a não depender de homens como as mulheres das novelas, derretia-se como manteiga no sol. Senti um aperto no peito, não ciúme, ou era, mas uma traição sutil. Ela estava a construir uma vida nova sem mim, e eu era a peça sobressalente. O casamento deles foi em setembro, numa capela pequena em Sintra, com o nevoeiro a envolver as torres como um véu de mistério.
Eu fui a madrinha, de vestido azul como o céu de Mafra, e sorri para as fotos enquanto o padre os unia. Ricardo, aceitas Isabel como tua esposa, na saúde e na doença? Ele disse sim, olhando para ela como se fosse a única mulher no mundo. E eu pensei, bom para ti, mãe. Mereces. Mas naquela noite, no copo d'água no Palácio da Pena, quando ele dançou comigo uma valsa desajeitada, sussurrou, obrigado por a teres criado tão forte. Ela é um sonho. E eu respondi, cuida dela, Ricardo. Ou eu cuido. Aí estava o primeiro vislumbre da escuridão. O veneno que começava a corroer-me por dentro. Psicologia, afinal, não era só ouvir os outros, era dissecar a própria alma até ao osso. Os meses seguintes foram um equilíbrio precário. Ricardo integrou-se na nossa rotina como se sempre tivesse estado lá. Trabalhava de manhã cedo, voltava ao fim da tarde com flores do mercado da Ribeira, e aos fins de semana levávamos a passeios, Ericeira para surf, Óbidos para um vinho quente. Eu namorava João nessa altura, um professor de história de 28 anos que conhecera numa conferência sobre o Império Português. Ele era calmo, lógico, com mãos que cheiravam a livros velhos e um riso que me fazia esquecer as sombras. A tua família é como um romance de Eça de Queiroz, cheia de paixões e segredos, brincava ele, sem saber o quão certo estava. Mas em casa, as fissuras cresciam. A minha mãe começou a mudar, menos tempo para as nossas conversas noturnas, mais tempo no quarto com ele, portas fechadas que antes estavam sempre abertas. Uma vez, entrei sem bater e vi-os na cama, não nus, mas entrelaçados, rindo de algo sussurrado. Desculpa, gritei, corando como uma rapariga de 15. Ela sentou-se, cobrindo-se com o lençol, e disse, Marta, bata à porta da próxima vez. Somos adultos. Ricardo só sorriu, sem vergonha. Aquela noite, chorei no duche, a água quente lavando o nojo que sentia, não deles, mas de mim, por me sentir excluída do meu próprio lar. Comecei a sonhar com o pai. Sonhos onde ele emergia do mar, algas nos cabelos, e me dizia, protege a tua mãe, Marta. Os homens levam o que querem. Acordava suada, o coração a martelar como o sino da Sé de Lisboa. E Ricardo? Ele era perfeito demais. Perfeito para ela, talvez, mas para mim. Começava a questionar. As suas olhadelas quando eu saía do banho, enrolada na toalha, casuais, mas persistentes. Estás a ficar uma mulher perigosa, Marta, disse ele uma vez, rindo, enquanto bebíamos vinho na varanda. Perigosa como? Perguntei, sentindo o vinho aquecer-me o sangue. Como o Tejo em maré alta. Engole tudo. Eu ri, mas o comentário ficou, como uma espinha no bacalhau. Perigosa. Sim, talvez eu fosse. A psicologia ensina-nos que a traição não é só física, é emocional, um roubo lento da identidade. E ali, naquela casa, eu sentia-me roubada. A minha mãe, outrora a minha âncora, agora flutuava no mar novo, deixando-me afundar. Então veio o anúncio do meu noivado. João propôs-me no castelo de São Jorge, ajoelhado entre as muralhas antigas, com o Tejo aos nossos pés como testemunha. Marta, queres ser a minha rainha portuguesa para sempre? Eu disse sim, chorando de alegria, e corri para casa para contar. A minha mãe gritou de felicidade, abraçou-me forte, o perfume dela misturando-se às minhas lágrimas. Ricardo apertou-me a mão, os olhos brilhando. Parabéns, cunhada. Vais ser a noiva mais linda de Lisboa. Mas 3 dias depois, veio o pedido que mudou tudo. Estávamos à mesa, a comer sardinha assada, o cheiro de limão e sal a encher o ar. Marta, disse a minha mãe, pousando o garfo, para o teu casamento, queremos que o Ricardo te leve ao altar. O teu pai. Bem, ele não está aqui, e o Ricardo é da família agora. Seria perfeito, não achas? Como um pai para ti. O mundo parou. O garfo caiu-me da mão, tilintando no prato como um sino fúnebre. Ricardo. Levando-me ao altar. O homem que dormia com a minha mãe, que me olhava como se eu fosse um segredo sujo. Mãe, comecei, a voz tremendo. Não é apropriado. Ela franziu a testa, magoada. Apropriado. Ele é o meu marido, Marta. A tua família. O que há de errado?
Ricardo interveio, suave: se não quiseres, tudo bem. Mas seria uma honra. Uma honra. As palavras ecoaram na minha cabeça como o rugido das ondas em Nazaré. Naquela noite, sozinha no quarto, olhei para o espelho e vi não a noiva feliz, mas uma mulher partida. Traída não só pelo sangue, mas pela carne. E foi aí que o plano nasceu, não num instante de raiva, mas num sussurro frio da alma. Vingança. Não com facas ou veneno, mas com a mente. Porque em Portugal, onde o fado chora as dores antigas, a verdadeira punição é fazer o outro sentir o vazio que nos roubaram. Os dias seguintes foram uma dança de máscaras. De dia, sorria para João, planeando o casamento na igreja de São Vicente de Fora, escolhendo flores de laranjeira que cheiravam a promessas eternas. De noite, na cama, revivia o pedido da minha mãe como um filme em loop, o seu rosto expectante, os olhos de Ricardo fixos nos meus, como se já soubessem o segredo que eu guardava. Ele não é o meu pai, pensei, rolando no colchão que rangia como as tábuas de um barco à deriva. Mas ela quer que ele finja sê-lo. Que me entregue como se eu fosse dela para dar. Comecei a pesquisar. No consultório, entre sessões com pacientes que desabafavam infidelidades conjugais, ele dorme com a secretária, doutora, e eu finjo que não vejo, eu mergulhava em livros de psicologia criminal. Freud e as pulsões reprimidas, Lacan e o espelho da identidade partida. Mas era a de ler quem me fascinava, o complexo de inferioridade, transformado em superioridade através da manipulação. Ricardo, com o seu charme nortenho, era o arquétipo do impostor, um homem que construía pontes para os outros, mas minava os alicerces dos seus próprios. E a minha mãe? Uma mulher que, aos 48, buscava a juventude no corpo dele, esquecendo que o tempo, em Portugal, é como o vinho, envelhece com graça ou azeda na pressa. Decidi testá-lo. Pequenos jogos, inofensivos à superfície. Uma noite, enquanto a minha mãe estava no ginásio de Carnide, nova obsessão dela, para manter o corpo jovem para ele, convidei-o para um copo na varanda. O ar de Alcântara estava pesado com o cheiro do rio e das fábricas distantes, e abri uma garrafa de vinho verde que João me dera. Às famílias mistas, brindamos, os copos tilintando como cristais partidos. Ele riu, inclinando-se para trás na cadeira de vime. Tu és cética, Marta. Como a tua mãe era antes de mim. Eu mudei isso. Como? Perguntei, fingindo curiosidade, os olhos fixos nos dele sob a luz fraca da lâmpada. Ele hesitou, depois sorriu, com tempo. E toques. Ela precisava de se sentir desejada de novo. O teu pai. Deus o tenha, era um bom homem, mas o mar leva a alma dos pescadores. Senti uma pontada, o meu pai, reduzido a uma nota de rodapé. E tu? O que precisas, Ricardo? Ele bebeu um gole longo, os olhos descendo pelo meu decote casual, uma camisola solta de algodão. Eu preciso de paz. E de ti, como cunhada, a aprovar-me. A mão dele roçou a minha ao pousar o copo, um toque elétrico, intencional. Não recuei. Em vez disso, sorri, aprovação. Ganhar, então. Naquela semana, comecei a deixar pistas. Uma mensagem no telemóvel dele, enviada de um número anónimo, lembras-te da noite em Porto? Ela não sabe. Nada específico, só o suficiente para semear dúvida. Ele não disse nada, mas viu verificar o telefone mais vezes, o maxilar tenso durante o jantar. A minha mãe notou: o que se passa, amor? Pareces distante. Ele beijou-lhe a testa: trabalho. Pontos instáveis. Eu ri por dentro: sim, instáveis. João, alheio a tudo, planeava o futuro. Casamo-nos em junho, Marta. Imagina, o altar, as velas, tu a entrar como uma deusa do Tejo. Eu assentia, beijando, mas o meu coração estava num labirinto. Amava-o, sim, o seu cheiro a café e papel, a forma como citava Camões nas discussões bobas. Mas o casamento agora era uma arma. O altar, onde Ricardo me levaria, seria o palco da minha vingança. Não o mataria fisicamente, isso era para os impulsivos, os que acabam nas celas de Alvalade. Não. Eu o destruiria por dentro, fazendo-o questionar cada toque, cada olhar, até que ele se visse como o monstro que era. Pesquisei mais.
Descobri que Ricardo tinha um passado, um divórcio em Vila Nova de Gaia, uma ex-mulher que o acusara de infidelidade com uma colega de trabalho. Artigos online, enterros em fóruns de mães abandonadas. Ele promete o céu, mas entrega o inferno. Copiei os links, enviei-os anonimamente para o e-mail dele, com o assunto Pontes Quebradas. Ele leu, eu sei, viu o laptop aberto na mesa da cozinha, o cursor parado na página. Quando me aproximei, fingindo buscar água, ele fechou abruptamente. Noite boa, perguntei. Sim. E tu? A voz rouca, como cascalho no Douro. A tensão crescia como o nevoeiro de Sintra. A minha mãe, cega ao veneno, planeava o meu vestido, algo simples, como o de uma falda de Saboia, mas com renda de Viana. Eu assentia, mas à noite, sozinha, escrevia no diário, um caderno de cor que comprara na Feira da Ladra, ele tocar-me no braço ao entrar na igreja. Nesse momento, sussurrarei o segredo que o fará tremer. E ela verá, finalmente, o homem que escolheu. O segredo? Ainda o construía. Mas o primeiro golpe veio inesperado. Uma tarde, no consultório, um paciente, um homem de 40, engenheiro como Ricardo, confessou: eu traio a minha mulher porque ela envelheceu. Encontro juventude em outras. Rime, amarga, e quando ela descobrir? Ele encolheu os ombros, não descobrirá. Mulheres como ela fingem. Saí dali furiosa, dirigi até Cascais, onde o mar batia nas rochas como punhos. Liguei para a ex de Ricardo, encontrada num perfil de LinkedIn. Diga-me a verdade sobre ele, pedi, voz baixa. Ela riu, seca. Ele coleciona mulheres como selos. A sua mãe é só mais uma. Cuidado, ela parece jovem, mas ele prefere as filhas. As filhas. O comentário acertou como uma bigorna. Voltei para casa, o sol poente tingindo o tejo de sangue. Ricardo estava na sala, a ver um jogo do Benfica na TV, cerveja na mão. Boa tarde, cunhada. Queres juntar-te? Sentei-me ao lado, perto demais, o joelho roçando o dele. Conta-me do Porto, Ricardo. Das tuas conquistas. Ele piscou, desconfortável. Conquistas. Pontes, queres dizer? Não. Mulheres. O silêncio esticou-se como fio de arame. O passado é passado, Marta. E o presente? Olhas para mim como olhaste para ela no café de Belém. Ele corou, o primeiro sinal de fraqueza. Estás imaginativa. É o amor que faz isso. Levantei-me, deixando o perfume pairar, ou a culpa. Saí, ouvindo o suspiro dele atrás de mim. Naquela noite, a minha mãe veio ao meu quarto, preocupada. O Ricardo diz que estás distante. O que se passa, filha? Abracei-a, sentindo o coração dela bater contra o meu. Nada, mãe. Só o medo do altar. Ela beijou-me a testa. Ele vai cuidar de ti. Como um pai. Mentira. Mas sorri, porque o plano ganhava forma. Faria dele o pai que ela queria, mas um pai assombrado pelos fantasmas que eu invocaria. Os meses voaram como gaivotas sobre o estuário do Tejo. João e eu marcámos a data, 18 de junho de 2025, São João, santo das chamas purificadoras. Ironicamente perfeito. Enquanto isso, os e-mails anónimos continuavam, fotos antigas da ex dele, mensagens sugerindo que ele me olhava demais. Ele começou a beber mais, as noites em que discutia com a minha mãe quando pela casa. Ela é a tua filha, Isabel. Para de imaginar coisas. Ela chorava, e eu consolava-a de manhã. Homens são assim, mãe. Frágeis. Frágeis. Sim. E eu, a psicóloga, sabia como quebrá-los. O próximo passo, aproximar-me. Um jantar só nós os dois, pretextando conversa de família. Para o altar, disse. Ele aceitou, olhos cautelosos. O restaurante em Alfama, com fado ao vivo, seria o palco. Ali, eu plantaria a semente final, a dúvida de que ele me desejava, e que eu usaria contra ele. Porque a vingança, em Portugal, não é gritada, é cantada baixinho, como um fado que dói na alma. O fado enchia o ar de Alfama como fumo de lareira, uma voz rouca de mulher cantando, estranha forma de vida,
as notas subindo e descendo como um empedrado irregular das ruas. Estávamos sentados numa mesa encostada à parede de um tasco antigo, o cheiro de cataplana de marisco misturando-se ao vinho tinto de Alentejo que Ricardo pedira, 2 garrafas, como se quisesse afogar algo. Pelo teu casamento, brindou ele, os olhos evitando os meus, fixos no copo. E pela família que construímos. Eu ergui o meu, sentindo o líquido quente descer como lava. Às pontes, Ricardo. Aquelas que aguentam. E as que caem. Ele riu, forçado, e pediu amêijoas a bolhão pato, os dedos ágeis abrindo as conchas como se desmontasse um mecanismo delicado. Falámos de trivialidades primeiro, o Benfica a perder para o Porto, o trânsito na segunda circular, o plano de férias para a costa da Caparica. Mas o ar estava carregado, como antes de uma tempestade no Estoril. Então, sobre o altar, comecei, pousando o garfo, o marisco intocado no prato. A minha mãe acha que é romântico. Tu, a levar-me como um pai. Ele engoliu em seco, limpando a boca com o guardanapo. É uma honra, Marta. Sério. O teu pai. Eu respeito-o. Quer fazer direito. Direito, ecoei, inclinando-me para a frente, a luz da vela dançando nos meus olhos. O que é direito para ti, Ricardo? Construir pontes para os outros enquanto as tuas desabam. Ele franziu a testa, o vinho curando-lhe as bochechas. O que queres dizer com isso? Peguei no telemóvel, fingindo uma notificação, e mostrei uma foto, não anónima desta vez, mas uma que eu tirara, ele, na varanda, a olhar para mim semanas antes, o olhar faminto que eu captara no reflexo da janela. Isto. Olhares que não são de pai. O silêncio caiu como o fado terminando numa nota baixa. Ele pegou no telemóvel, os dedos tremendo ligeiramente. Isso. Foi um momento. Estava bêbado. Desculpa. Desculpa. A palavra que os homens como ele usam para pavimentar o inferno. Não é só isso, continuei, voz baixa, como uma confissão no confessionário de uma igreja lisboeta. As mensagens que recebes. As do Porto. Eu sei, Ricardo. Sei da tua ex, da colega, de como colecionas. Ele empalideceu, o garfo caindo no prato com um clangor. Quem te disse isso? A Isabel. Não ela. Eu vejo as coisas, como psicóloga. Vejo os homens que prometem tudo e entregam migalhas. A fadista começou outra canção, com que voz, e as palavras dela ecoavam as minhas. Choro, porque me roubaste o que era meu. Ricardo inclinou-se, sussurrando, Marta, para. Isso é passado. Eu amo a tua mãe. Tu. Tu és família. Família. A palavra era uma faca. Então por que eu toco na varanda? Por que os olhares no banho? Não mentes a ti próprio, Ricardo. Desejas-me. Como desejaste as outras. Ele negou, veemente, chamando o garçom para mais vinho, mas viu pânico nos olhos, o mesmo que virem pacientes com TOC, girando em espirais de culpa. Paguei a conta, deixando-o ali, o fado envolveu-o como uma mortalha. No carro de regresso, o Tejo negro ao lado, ri-me sozinha. O primeiro golpe acertara. Naquela noite, ele não tocou na minha mãe, ouvi-os discutir baixinho, portas batendo como ondas em rochas. A partir daí, acelerei. Encontros acidentais, um café em Belém onde o encontrei, por acaso, vestida com uma saia que realçava as pernas, herança da minha mãe, curvas que o tempo ainda não roubara. Senta-te, disse, e falámos de tudo menos do proibido, mas o ar crepitava. Ele suava, evitava contacto visual, mas não fugia. Estás a jogar comigo, Marta? Perguntou uma vez, na marginal de Alcântara, o vento salgado a chicotear-nos. Jogo. Não. Só honestidade. A minha mãe merece um homem inteiro, não um dividido. Ele parou, virando-se para o rio, e se eu estiver dividido? E se tu fores parte disso? A confissão veio como um rio transbordando. Não beijámo-nos, ainda não, mas ele admitiu, és como ela, mas mais jovem. Mais viva. Sinto culpa todos os dias. Culpa. O combustível da minha vingança.
Então luta contra isso, disse, tocando-lhe o braço pela primeira vez, um gesto paternal invertido. Ou eu conto tudo. Ele assentiu, mas os olhos diziam outra coisa, desejo misturado com medo, como o vinho azedo no fim da garrafa. A minha mãe, alheia, preparava o enxoval do casamento. O Ricardo está tão animado para te levar, dizia, costurando rendas na cozinha, as mãos ágeis como as de uma pescadora a remendar redes. Eu sorria, ajudando, mas por dentro planeava o clímax, o dia do ensaio do casamento, 2 semanas antes da data. Na igreja de São Vicente, com João e os padrinhos, Ricardo me levaria ao altar pela primeira vez. Ali, sussurraria o suficiente para o quebrar, e para a minha mãe ouvir o eco. Mas o destino, caprichoso como o fado, interveio. Uma semana antes do ensaio, encontrei o telemóvel dele esquecido na mesa. Mensagens para um número desconhecido, sinto falta das nossas noites. Ela não é como tu. Uma amante. No Porto. Copiei tudo, enviei para mim. Confrontá-lo ia no ensaio, mas sutilmente. Hoje, no altar, se o pai que ela quer, diria, e depois, no ouvido, ou todos saberão das tuas pontes falsas. O ensaio chegou sob um céu de junho cinzento, chuva fina molhando os azulejos da igreja como lágrimas contidas. João ria com os amigos, provando vinhos para o copo d'água. A minha mãe ajustava o meu véu de prova, os olhos brilhando de orgulho maternal. Ricardo esperava no fundo da nave, fato cinzento impecável, mas o rosto marcado, olheiras como vales do Douro. Pronta? Perguntou, oferecendo o braço. O toque era elétrico, mas frio. Caminhámos devagar, o padre fingindo as palavras, os flashes dos telemóveis capturando o momento. No meio do caminho, parei, fingindo tropeçar. Ele segurou-me, forte, e aproximei o rosto do dele. Sentes isso, Ricardo? O desejo que negas. Sussurrei, voz inaudível para os outros. Ele congelou, o braço tremendo. Para, Marta. Por favor. Mas eu continuei. Conta à minha mãe sobre a amante. Ou eu conto sobre nós. Nós. A palavra inventada, mas letal. Ele empurrou-me levemente, o padre franzindo a testa. Tudo bem. Sim, menti, completando o caminho ao altar, onde João me esperava com um sorriso inocente. Naquela noite, a casa explodiu. Ricardo confrontou-me no corredor, voz um rugido abafado. O que queres de mim? Dinheiro. Para de me torturar. Eu ri, baixa. Quero a verdade. Para a minha mãe. E para ti, a culpa que mereces. Ele avançou, mãos nos meus ombros. Não gentil, tu és doida. Como a tua profissão. Mas não me magoou, o medo paralisava-o. A minha mãe ouviu, saindo do quarto de Rob. O que se passa aqui? Ele recuou. Nada, amor. Discussão de nervos. Ela olhou para mim, dúvida nos olhos pela primeira vez. Marta. Ele mente, mãe. Como sempre. Saí para a varanda, o Tejo Negro testemunhando. O plano evoluía, não só o quebrar, mas fazê-la escolher. Entre o homem que a fazia sentir jovem e a filha que ela criara. Porque a vingança verdadeira é dupla, destrói o traidor e desperta o traído. Dias depois, o ensaio ecoava em pesadelos. Sonhava com o altar como um cadafalso, Ricardo a cair no vazio. Acordava suada, João ao lado, outro sonho mau. Sim. Sobre família. Ele abraçava-me, mas eu sentia o abismo crescer. Amava-o, mas o casamento agora era uma cortina para o drama. E o grande dia aproximava-se, 18 de junho, com o sol prometendo queimar segredos ao meio-dia. O calor de junho em Lisboa é um amante impiedoso, abraça-te com sol escaldante, mas deixa marcas de suor e fadiga nas ruas empedradas. Uma semana antes do casamento, a cidade fervilhava com o São João, martelos de plástico a baterem cabeças nas festas do Porto, mas aqui, no meu mundo, o martelo era metafórico, batendo na cabeça de Ricardo a cada mensagem que eu enviava. Agora, não eram anónimas, eram diretas, do meu número. Lembras-te do jantar em Alfama? Teu desejo é palpável. Ele respondia com silêncios, ou, para, Marta. Isso acaba mal. Mas não parava. Cada silêncio era uma vitória, uma rachadura na ponte que ele construíra.
A minha mãe notava a tensão. O Ricardo está estranho, filha. Bebe demais, acorda a gritar. Sentávamos-nos na cozinha de manhã cedo, café forte e pão de mafra, e eu ouvia, fingindo preocupação. Talvez o trabalho. Pontes são estressantes. Ela suspirava, os olhos cansados como os de uma viúva recente. Ou és tu? Ele diz que discutiste no ensaio. Discutir? Mãe, ele esconde coisas. Do passado. Ela abanou a cabeça. O passado é como o Tejo, leva-se embora. Não estragues isto por ciúmes bobos. Ciúmes. A palavra doía, porque não era ciúme, era justiça. Mas a semente plantada germinava. Ela começou a verificar o telemóvel dele, eu via pelas sombras na porta entreaberta. Uma noite, ouvi a briga. Quem é esta, Catarina, que te manda saudades? A voz dela, aguda como o grito de uma gaivota. Ele gaguejou, uma colega antiga. Nada. Nada. Como as tuas olhadelas para a Marta. O nome meu na boca dela foi um choque. O quê? Ela é a tua filha. Mas tu olhas para ela como homem, Ricardo. Eu vejo. Portas bateram, choro e coou. De manhã, ele saíra para o Porto por trabalho, deixando um bilhete, volto para o casamento. Amo-te. A casa ficou silenciosa, como Alcântara sem o elétrico. A minha mãe e eu cozinhávamos juntas pela primeira vez em meses, arroz de marisco, o vapor subindo como fantasmas. Desculpa, mãe, disse, remexendo o tacho. Talvez eu tenha exagerado. Ela tocou-me a mão, não. Talvez tenhas razão. Ele. Muda-me. Mas para pior. As lágrimas dela caíram no arroz, salgadas como o mar. Abracei-a, sentindo o cheiro de Chanel misturado a dúvida. Tu mereces melhor, sussurrei. E era verdade, mas a minha vingança não parava aí. Ricardo regressaria, e o altar seria o fim. João, o meu porto seguro, planeava a lua de mel em Madeira, ilhas verdes como promessas. Depois do sim, esquece tudo, Marta. Somos nós. Beijávamos-nos no Rocio, entre estátuas de Camões, mas o meu sim era condicional agora. Amava-o, sim, mas o drama consumia-me como o sol o Tejo. Na véspera do casamento, Ricardo voltou, cara queimada de sol nortenho, mas olhos vazios. Desculpa o drama, disse à mesa, voz baixa. Estava confuso. A minha mãe perdoou, beijando, mas eu vi o tremor nas mãos dela. Naquela noite, mandei a mensagem final. Amanhã, no altar, confessa. Ou eu grito para todos. Ele não respondeu. Dormi pouco, sonhos de pontes a desabar no Douro, corpos a afogar-se em vinho tinto. O dia 18 de junho amanheceu perfeito, céu azul como o azulejo de Sacavém, brisa suave do rio a agitar as bandeiras da igreja de São Vicente. A casa era caos alegre, tias de Setúbal a arranjar flores, primas a experimentar brincos de prata filigrana. Eu vesti o vestido, branco perolado, renda de Viana nas mangas, véu leve como névoa de Sintra. No espelho, vi não uma noiva, mas uma vingadora, olhos afiados, lábios pintados de vermelho como o vinho de reguengos. Estás linda, disse a minha mãe, ajustando o véu, o seu vestido azul de madrinha realçando as curvas que Ricardo amava. O teu pai estaria orgulhoso. E Ricardo? Esperava lá fora, fato preto impecável, gravata verde como as vinhas do Douro. O carro, um antigo Citroën de um tio, levou-nos à igreja, o sino a tocar como um coração acelerado. Dentro, o ar fresco de pedra antiga, velas acesas a piscar como estrelas caídas. João esperava ao altar, sorriso radiante, rodeado de amigos com cravos vermelhos nas lapelas. Os padrinhos sentaram-se, sussurros de que noiva, enchendo a nave. A minha mãe beijou-me a bochecha, vai. O Ricardo leva-te. Ele ofereceu o braço, o toque agora um fio de eletricidade perigosa. Pronta, murmurou, voz rouca. Caminhamos. Devagar, o órgão a tocar Marcha Nupcial, de Wagner, adaptada ao fado suave. Cada passo ecoava na minha mente. 1. O jantar em Alfama. 2. O toque na varanda. 3. As mensagens à amante. Os olhares da assembleia, tias, amigos, João, eram holofotes.
No meio da nave, inclinei-me ao ouvido dele, confessa agora. Ou todos sabem. Ele parou, o braço rígido. Marta. Por favor. Não aqui. Mas a minha voz foi um sussurro afiado. Diz que a desejas. Diz que traíste. O padre franziu a testa, o órgão pausando ligeiramente. A minha mãe, atrás, congelou. Ricardo virou-se para mim, olhos em pânico. Eu errei. Sinto culpa por ti, Marta. Desejo. Não, amor pela Isabel. Mas as palavras saíram tortas, e a Assembleia murmurou. João, confuso, deu um passo à frente. Tudo bem. Eu sorri, lágrimas nos olhos, de raiva, não de alegria, sim. Só um tropeção. Completámos o caminho, mas o dano estava feito. No altar, o padre começou. Queridos irmãos. João pegou na minha mão, mas os meus olhos estavam em Ricardo, agora pálido como cera. Durante os votos, ele ficou imóvel, suor a perlar a testa. A minha mãe, no banco da frente, olhava para ele com olhos novos, dúvida, dor, o fado da traição a cantar na alma dela. O sim foi dito, anéis trocados, beijo selado sob aplausos. Mas enquanto saíamos para o copo d'água no terreiro do paço, o sol a brilhar impiedoso, vi Ricardo puxar a minha mãe para um canto. Não é o que pensas. Ela afastou-se. Então o quê? Olhos para a minha filha. A briga foi baixa, mas letal. Eu dancei com João, o vinho do Porto a fluir, risos ao redor, mas o veneno corria nas veias da família. Naquela noite, no hotel em Cascais, com o mar a rugir lá fora, João adormeceu exausto. Eu fiquei acordada, o vestido no chão como uma pele mudada. A vingança fora dada, o primeiro ato. Ricardo confessara o suficiente para rachar o casamento deles, mas não o quebrara de todo. A minha mãe chorara no copo d'água, mas perdoara-o publicamente. É o amor, disse-me depois. Amor. A desculpa dos fracos. Mas eu não parara. O próximo golpe seria privado, mortal. Porque a psicologia ensina que a mente, uma vez rachada, desaba sozinha. E Ricardo, com os seus segredos expostos, começaria a cair. A lua de mel em Madeira foi um interlúdio de paz falsa, como o sol a esconder nuvens de tempestade. João e eu caminhávamos pelas levadas de São Vicente, mãos dadas, o ar úmido cheirando a hortênsias e terra molhada. Estás distante, amor, disse ele uma noite, na varanda do hotel com vista para o Atlântico furioso. O casamento foi perfeito, mas tu pareces em guerra. Sorri, beijando-o. Guerra. Só ecos da família. O Ricardo e a mãe. Tensões antigas. Ele assentiu, confiando, e fez amor comigo sob as estrelas, o corpo dele um bálsamo temporário. Mas na minha mente, o plano fervilhava, regressar a Lisboa seria o ato final. Enquanto estávamos fora, os e-mails que programara enviaram-se automaticamente, para a minha mãe, desta vez. Links para fóruns onde a ex de Ricardo desabafava, ele dorme com filhas de amigas. Cuidado. Fotos borradas de encontros no Porto. Ela ligou-me na terceira noite, Marta, é verdade. O Ricardo. E tu? A voz dela tremia como folhas no vento de levada. Mãe, volta para casa. Fala com ele. Desliguei, o coração apertado, não de culpa, mas de antecipação. Ela merecia saber, mas a forma como saberia era minha. Regressámos a 25 de junho, o calor agora opressivo, Lisboa a ferver como uma panela de cozida à portuguesa. A casa em Alcântara parecia um túmulo, portas fechadas, silêncio onde antes havia risos. A minha mãe recebeu-nos com abraços fracos, olhos inchados. Bem-vindos. O Ricardo viajou de novo. João, sensível, ofereceu-se para ajudar com o jantar, deixando-nos sozinhas na cozinha. Conta-me, disse, cortando cebolas para a sopa, as lágrimas misturando-se às dela. Ela desabafou, os e-mails, as brigas, a confissão vaga dele no copo d'água. Ele diz que te deseja, Marta. Como um erro. Mas eu envelheci. Talvez seja culpa minha. Culpa dela. O fogo acendeu-se no meu peito. Não, mãe.
É dele homens como ele devoram o que é frágil. Abracei-a, sentindo os ossos dela sob a pele fina. Aos 50, ela era ainda bela, como uma estátua de Sebastião desgastada pelo tempo. Deixa-o ir. Ela abanou a cabeça, mas o amor dói, mas cura. Fado. Sempre o fado. Ricardo voltou 2 dias depois, cara de quem atravessara o inferno do Douro. Chamou-me à parte, na varanda ao pôr do sol, o Tejo a cor de sangue. Tu fizeste isto, não foi? Os e-mails. Admiti, calma, sim. Para te fazer homem. Ele riu, amargo, homem. Tu és uma víbora, Marta. Como a tua profissão, dissecas para destruir. Avançou, o cheiro do uísque no hálito. Queres saber? Sim, desejei-te. Desde o café em Belém. Mas não toquei. És a filha dela. Filha dela. A barreira que ele erguera, agora ruindo. Então confessa tudo a ela. A amante, os olhares, o desejo. Limpa a alma. Ele abanou a cabeça, lágrimas nos olhos, lágrimas de um homem quebrado, como os pacientes que eu vi implodir no consultório. Não posso. Ela é a minha ponte para a normalidade. Normalidade. Rime, não há normalidade para traidores. Em Portugal, pagamos com a alma. Deixei-o ali, o sol a mergulhar no rio, e jantei com a minha mãe e João, fingindo normalidade. A briga final veio na semana seguinte. Eu saíra para o trabalho, mas voltei cedo, o consultório cancelado por uma gripe. Ouvi as vozes pela porta entreaberta. Tu olhas para ela, Ricardo. A minha filha. Como podes? A voz dela, histérica. Ele gritou de volta. É ela quem me provoca. Mensagens, toques. Ela quer destruir-nos. Mentira invertida, mas crível. Silêncio, depois o som de uma bufetada, dela nele. Sai da minha casa. Agora. Saiu naquela noite, malas atiradas no carro, o motor rugindo como um touro em Pamplona. A minha mãe chorou nos meus braços. Acabou. Mas porquê, Marta? O que fizeste? Contei tudo, os jogos, os e-mails, o desejo que eu inflara como um balão. Protegi-te, mãe. Ele era veneno. Ela recuou, olhos horrorizados. Proteção. Tu o provocaste. Tornaste-te como ele. A acusação acertou como uma onda em Sagres. Não. Era vingança pelo altar, pela traição de me entregares a ele. Ela sentou-se, o rosto envelhecido 10 anos, o altar era amor. Queria um pai para ti. Amor. A palavra que justificava tudo. Amor não trai. Discutimos até à madrugada, vozes e quando nas paredes azulejadas. João acordou, mediou, parem. São família. Mas a família rachara, como uma ponte sob peso excessivo. Ricardo mandou mensagens, súplicas, depois ameaças. Vou contar ao teu marido tudo. Que tu me seduziste. Mostrei a João, que riu, maluquices. Mas fala com ele. Não falei. Em vez disso, liguei para a amante, Catarina, marcada num cartão que encontrara na mala dele. Ele está livre. Mas sabe, ele coleciona. Ela riu, eu sei. Mas obrigada. O ciclo quebrado. A minha mãe pediu espaço, foi para Setúbal, para as tias, o mar de Sesimbra a curar. Eu fiquei com João, o consultório cheio de pacientes que agora ecoavam a minha dor, traí porque me sentia vazia. Respondia, o vazio devolve-se multiplicado. Mas à noite, sozinha, o vazio era meu. Vingara-me, sim, Ricardo fugira, o casamento deles em cinzas. Mas a custo, a confiança da minha mãe, partida como vidro de ourique. Semanas passaram. Lisboa outonou cedo, folhas amarelas no chiado como confetes de um carnaval acabado. Ricardo reapareceu no e-mail, preciso de falar. Pelo bem dela. Marquei num café em Belém, neutro. Ele chegou magro, barba por fazer, olhos de quem bebera odor seco. Marta, eu errei. Mas tu. Tu me destruíste. Bom, disse, sipando café. Era o plano.
Pelo altar, pela traição. Ele chorou, ali, entre pastéis. Eu amava-te como família. Mas o desejo veio de ti. Mentira final. Vai embora. Reconstrói as tuas pontes no outro lado. Ele foi para o Porto, ouvi dizer. A minha mãe regressou em setembro, magra mas resoluta. Perdoa-me, filha. Eu vi mal. Abraçámo-nos no cais do Sodré, o Tejo calmo agora. Perdoo-te, mãe. Mas não a ele. Ela assentiu, nem eu. O laço reforgado, mas marcado, como cicatrizes de varizes no vinho. Mas a vingança tem eco. Numa sessão, um paciente disse, doutora, vingança cura ou corrói? Respondi, depende. Às vezes, cura o outro, corrói-te a ti. E era verdade. Eu vencera, mas o altar do meu casamento carregava o fantasma, o toque de Ricardo, o sussurro, o veneno. João nunca soube tudo, mas sentia, estás mais forte, mas mais dura. Sim. A psicologia me ensinara, o limite humano é elástico, mas rebenta com força. Outubro trouxe chuvas como lágrimas de Dona Maria I, lavando as ruas de Lisboa num cinzento melancólico que combinava com o meu humor. O consultório no Chiado enchia-se de almas partidas, divórcios pós-verão, depressões de reentrée, e eu ouvia, dissecando, mas agora com uma empatia tingida de cinismo. A traição é como o fado, inevitável, mas cantamos para sobreviver, dizia uma paciente, e quando as palavras da minha mãe. Ela assentia, sem saber que eu vivera o refrão. A minha mãe mudara. Voltara a trabalhar, designer de azulejos numa fábrica em Sacavém, mãos sujas de azul cobalto, olhos revividos pelo trabalho. Jantares semanais tornaram-se rotina, bacalhau com natas, conversas sobre tudo menos ele. Sinto falta do amor, Marta, confessou uma noite, o vinho de Dão a soltar a língua. Mas aprendi, o amor não substitui a família. Abracei-a, tu és a minha família. Verdade, agora pura. O perdão fluíra devagar, como o Tejo no inverno, mas curara as rachaduras. João e eu enraizávamo-nos. Comprámos um apartamento pequeno em Campo de Ourique, paredes brancas prontas para azulejos que a minha mãe prometera pintar. Vamos ter filhos? Perguntava ele, traçando círculos na minha barriga durante as noites quentes. Sim, respondia, imaginando mini-Martas com olhos curiosos, livres de sombras. Mas o fantasma de Ricardo pairava, não no dia a dia, mas nos sonhos, o altar, o sussurro, o braço tremendo. Descobriu por acaso, em novembro. Um artigo online, engenheiro nortenho envolvido em escândalo de corrupção na ponte de São João. Ricardo, fotografado algemado, rosto emaciado como o de um penitente em procissão. A amante, Catarina, denunciara o desvio de fundos para amantes secretas. Rime, sozinha no consultório, o café arrefecendo. Karma. Ou o meu veneno, espalhado como sementes de eucalipto no vento. Liguei para a minha mãe, viste as notícias. Ela suspirou, sim. Pobre coitado. Pobre. Ele pagou, mãe. Pelas pontes falsas. Ela visitou-me no dia seguinte, trazendo pastéis de nata quentes. Não foi pobre. Foi justo. Mas tu. Mudaste-me, Marta. Fizeste-me ver. Ver. A palavra que selava a cura. Falámos horas, sobre o pai, o mar que o levara, o vazio que Ricardo enchera temporariamente. A vingança tua salvou-nos, admitiu. Mas custou. Sim. Custar a noite sem claro, a dúvida se eu era monstro ou salvadora. Psicologia respondia, ambos. Humanos, no limite. Natal veio suave, luzes no terreiro do paço como estrelas caídas. Jantámos em família, eu, João, a minha mãe, tias de Setúbal com histórias de pescadores. Rimos de anedotas velhas, o vinho a fluir como o Douro generoso. Sem Ricardo, a mesa era mais leve, o ar sem veneno. Ao futuro, brindámos, copos tilintando como sinos de Natal em Mafra. Mas o fim não é sem eco. Em janeiro de 2026, um envelope chegou ao consultório, de Ricardo, endereço no Porto. Dentro, uma carta tremida, Marta, destruíste-me, mas curaste-a, obrigado. Não.
mas aceito. Reconstruo aqui, sozinho. Não voltes a olhar. Queimei-a na lareira do apartamento, as chamas devorando as palavras como o mar o meu pai. João perguntou, segredos? Não mais, respondi, beijando, verdade. Agora, aos 27, caminho pela marginal de Cascais com João, o mar calmo a refletir o céu. O consultório prospera, pacientes curam-se sob as minhas mãos, ou eu sob as deles. A minha mãe namora um viúvo de 55, um professor de história como João, devagar, sem pressa. Sem altares falsos, diz ela, rindo. E eu? A vingança me moldou, mais gaiola, mais lógica, mas com o coração aberto ao fado da vida. Matei o padrasto no altar, não com mãos, mas com verdade. E em Portugal, onde o passado sussurra nas pedras antigas, isso basta. Porque no fim, o Tejo leva tudo, traições, desejos, vinganças. E o que resta é a canção, dolorosa, mas nossa.